Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Porto Ferreira Hoje. E hoje estamos aqui com o Dr. Alexandre Eli Alves, que vai falar um pouquinho para a gente sobre revisão bancária. Vamos lá, doutor, se apresente. Em primeiro lugar, o nosso cumprimento a todos, ao Marcos Ponciano, ao grande amigo Mourão, e vou começar me apresentando. Meu nome é Alexandre Eli Alves, eu sou nascido e criado aqui em Porto Ferreira, E durante toda a minha vida, eu compartilhei de tudo o que nós vivemos na nossa cidade, as dificuldades, o dia a dia. E ao longo dessa jornada, chegou um momento que teve que escolher uma profissão, E aí nós acabamos escolhendo o direito como desafio. Eu me formei e comecei a trabalhar como advogado no ano de 2000 e a partir daí eu fiz uma pós-graduação na USP em Ribeirão Preto em Direito Administrativo, fiz uma segunda pós-graduação na USP de Ribeirão Preto em Tributário e depois um mestrado em Direito na Universidade de Araraquara. E hoje eu sou doutorando da Universidade de Araraquara, em Direito na Biotecnologia. É um dos grandes desafios aí que falta concluir ainda na minha carreira acadêmica. Como advogado, eu sempre trabalhei iniciando com assistência judiciária, para as pessoas mais simples, e ao longo da minha carreira eu acabei trilhando mais para a área empresarial, E é isso, a gente vem desenvolvendo, vem trabalhando, vem buscando o melhor para o cliente, para a sociedade, dentro dessa minha profissão escolhida aí. Muito bom, doutor. E o que é a revisão bancária, para o pessoal entender? Então vamos lá. Como nasce a revisão bancária? A revisão bancária nasce com a dívida, A pessoa, ela muitas das vezes, por um momento de vulnerabilidade econômica, financeira, às vezes até uma situação de emergência familiar ou emergência financeira, tanto aquela empresa bem estruturada, quanto aquele microempresário, quanto o aposentado, todos eles são passíveis de se encontrar numa situação de vulnerabilidade, numa situação em que obrigue ele a fazer, às vezes, algum empréstimo arriscado, E o que acontece em contrapartida? Hoje nós temos, com a inovação, com a tecnologia, nós temos um controle muito forte das instituições financeiras sobre a nossa vida, sobre o nosso potencial econômico, E como funciona hoje a instituição financeira? A hora que ela percebe que você atingiu um nível que ela considera você um potencial risco, todos os juros, o tratamento seu passa a ser de uma pessoa que é extremamente arriscado. E na instituição financeira nós somos números. Às vezes nós temos amizade com o gerente, nós temos uma proximidade com alguém do banco, mas isso faz com que essa pessoa, às vezes, até tenta nos ajudar, tenta estar conosco nessa situação difícil, mas a instituição financeira, através da tecnologia, da automação, a partir do momento que nos classifica de risco, que o nosso score é potencialmente perigoso, o que ela faz? Ela trata a gente com rigor do seu potencial financeiro. Então ela aumenta o risco, a taxa para quem é risco, ela passa a ser gradativamente superior, Então tudo isso acaba gerando uma situação
que desequilibra. Veja bem, existe aí uma coisa que precisa deixar muito claro. Revisão bancária não é um mecanismo de bandido. Eu devo, mas não vou pagar nunca. Não é isso. A revisão bancária, ela nasce para buscar o equilíbrio quando a tua situação fez com que a parte mais forte da relação imprimisse um desequilíbrio tão forte que te expõe a uma situação que ou você aceita aquilo ou o seu destino é catastrófico na sua vida. Então você acaba sendo obrigado a aceitar determinada situação e isso, ao longo do tempo, te torna um devedor. Todo devedor, tá? Bancário, que é o tema do nosso podcast, ele é potencialmente uma pessoa que pode se valer do mecanismo da ação revisional. A ação revisional, na realidade, ela busca reequilibrar essa situação financeira, contratual, e ela busca trazer a justiça. Por isso que é importante a revisão social. Ela está sempre atrelada à justiça. E nós, como advogado, operador do direito, nós somos formados, nós somos forjados para trabalhar com a justiça. E essa justiça, ela é imposta pela lei. A lei, ela não vem admitindo que qualquer que seja pessoa, seja instituição privada, pública, se valha de uma vulnerabilidade e imprima sobre uma pessoa oprimida, sobre uma pessoa angustiada, uma situação que a deixe totalmente à mercê daquele contrato que tinha sido assinado. E nesse sentido, é interessante a gente lembrar, o contrato, ele faz lei entre as partes, tá? Ele nasce o contrato no direito o contrato era lei entre as partes, aquilo era indiscutível. Uma vez contratado, trazia segurança jurídica. Ao longo do tempo, o que aconteceu? Essa lei entre as partes fazia com que as partes mais fortes se apoderavam, tá, dessa solidez, dessa sua vantagem, seja ela econômica, financeira, e ela começou a abusar desse direito. E a lei nossa, ela é pautada pela boa-fé. Todos os contratos têm que ter boa-fé. Então, os contratos, a justiça, a lei, ela trouxe a possibilidade de se rever toda vez que existia uma onerosidade excessiva, toda vez que apresentar uma situação em que uma das partes tem uma vantagem absurda sobre a outra, que isso seja revista. A função social do contrato, a boa-fé, a pacificação, são princípios da sociedade que devem imperar em toda relação comercial. Doutor, eu tenho uma dúvida aí. A pessoa foi lá, estava precisando do recurso, ela viu o contrato, viu qual que era o percentual de juros e aceitou aquele acordo. Como que o juiz mede se aquilo é justo ou injusto, pensando no sentido de que eu aceitei aqueles juros naquele momento porque eu estava precisando do dinheiro. Porém, como o doutor falou, ao longo de todo o percurso, eu posso não estar conseguindo mais pagar aquilo. Como que é a balança disso para entender, isso que foi fechado está justo ou está injusto, visto que é um acordo comercial? Então vamos lá. Todo contrato é um acordo de vontade entre ambas as partes. Só que no contrato bancário, que é o tema da nossa podcast, o contrato bancário, você faz um contrato de adesão. Você não tem a liberdade, a autonomia, a possibilidade de sentar com a instituição financeira e falar assim, olha, eu vim aqui discutir os juros bancários. Eu estou aqui para rever a comissão de permanência. Eu quero aqui discutir os juros de inadimplência. Você não tem esse direito, tá? Como o contrato ele é de adesão, é o seguinte, você está necessitando. Se você aceitar
essas regras vai ser da forma como está nesse contrato. Então a legislação, ela traz a revisão para suprir justamente essa falta de autonomia, essa falta de liberdade e limitar os abusos por parte da instituição financeira. Neste mesmo tópico, eu queria entender assim, trazendo aí de novo uma relação comercial. Se aqueles juros daquele banco não está bom para mim, eu tenho total liberdade de procurar um outro banco e fechar com outro banco, né? Então, nesse sentido, não gera uma certa insegurança jurídica para quem está ofertando o dinheiro? Ou, ainda complementando a pergunta, é por esse motivo que os juros são tão altos? Porque o banco tem que pensar que alguém não vai pagar ele. E aí, nesse sentido, o bom pagador tem que pagar pelo ruim? Sim, excelente colocação. O que acontece nessa situação, tá? Embora exista um pacto, tá, entre as partes, duas partes privadas, o interesse aí, ele não é nem o interesse, vamos falar, da instituição financeira, obviamente, que para ela está sendo vantajoso, e às vezes o interesse não é só do consumidor. O próprio Estado, defendendo o interesse da coletividade e de um país justo, de uma pacificação e a função social desse contrato, tá? O que é a função social desse contrato? É evitar o abuso, a má-fé, esse aproveitamento, tá? E aí sim, a coletividade, o interesse, vamos falar assim, dessa sociedade em ter em todas as relações jurídicas uma função social que seja extremamente justa, ela sobrepõe essa autonomia, ela sobrepõe essa lei entre as partes como imutável, tá? Porque existem situações, e foi muito bem colocado por você, que essa contratação, e isso nós vamos ver nos próximos, mais para frente aqui, conforme for analisando o podcast, essa contratação ela não é expressa, isso não é mostrado para o consumidor. Muitas das vezes a pessoa pactua, por exemplo, uma taxa que ela é variável. Eu vou lá e faço um pacto em cima de uma Selic, do IGPM. O IGPM, por exemplo, na época da pandemia, ele saltou mais de 170%. Imagina a pessoa que contratou isso através do IGPM. Esse desequilíbrio, ele tem que existir em um Estado decente. O Estado democrático de direito, ele busca a função social, a boa-fé a todo momento. É vedado pela lei o enriquecimento sem causa. Esse desequilíbrio que teve, por exemplo, em um juros, ele traz para o cidadão uma insegurança totalmente jurídica. E é nesse sistema que nasce a revisão. Então vamos entender na prática como funcionaria. Por exemplo, eu tenho um financiamento e chegou um momento que eu não estou conseguindo pagar ele. Aí eu procuro um advogado, ele vai fazer uma revisão, e a revisão é em cima do quê? Visto que tem uma taxa, né, um percentual que foi pré-determinado e ele já foi negociado. Como que entende-se qual é o valor justo? Eu vou diminuir aqueles juros, eu vou considerar os juros que eu já paguei. Como que funciona todos esses números? Excelente colocação. Então, a revisão contratual, ela é feita em cima das cláusulas que foram pactuadas, tá? Então, quando você faz um juros bancário, por exemplo, o banco, ele não é livre para cobrar quanto ele quer. Tá? Embora ele tenha no sistema financeiro algumas regalias contratuais, que a lei lhe dá essa faculdade, mas ele também tem limite. E o que acontece hoje com, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça? Ele fixou temas que virou, vamos falar assim, são recursos repetitivos. É como se o Brasil todo fosse obrigado a seguir
a orientação firmada nesses recursos repetitivos. Então, apenas a título de exemplo, em cima do que você colocou, a taxa média de juros, qual que é o limite de juros que você acharia justo hoje que uma instituição cobrasse? 10, 5, 1, 2? Qual que é o limite? Eu não posso deixar uma parte com cheque em branco para ela fazer o que quer em um Estado democrático de direito. Ele está sob a tutela de um Estado. E esse Estado ele tem uma economia para zelar. Toda decisão do Estado tem um reflexo na economia e na sociedade. E dentro desse parâmetro, o Superior Tribunal de Justiça fixou em recurso repetitivo que é obrigatório para todas as modalidades de contrato que seja fixada uma taxa média de juros. Tá? Então, o STJ, ele, ao analisar um avalanche de processos que começou a chegar, ele entendeu que o máximo que cada banco pode cobrar seria, esse é o entendimento jurisprudencial, até 1,5 vezes o valor fixado pelo Banco Central. Mais que isso, ele considera abusivo. E apenas até a título de exemplo, nós temos casos reais que se cobra 4, 5, 6 vezes o valor da taxa média mensal. Tá? Então, quando você traz para o juiz, e aí é uma colocação que nós temos que deixar muito claro, existe hoje algumas empresas que trabalham com ações de massa, então elas fazem propaganda e vendem ilusões. Porque dentro do que você colocou, não é todo e qualquer contrato bancário que você vai ter direito à revisão. Veja, desde o início nós estamos colocando que a revisão ela vem para reequilibrar uma relação negocial. Então, se o banco trabalha dentro da ética, da moralidade, dentro dos parâmetros legais, certo? E não tem abuso por parte do banco, porque às vezes ali você é dono de uma empresa e você fecha um seguro prestamista que se você ficar desempregado, tá, o seguro vai pagar a sua dívida. Mas peraí, como que se eu sou uma empresa eu não vou ficar desempregado? Então o abuso ele não vem só nos juros, ele vem mascarado. E aí a gente entra numa situação que as fórmulas que são aplicadas pelo banco para que se chegue naquele valor fixado. O banco, ele traz ali, olha, o sistema saque, sistema francês de amortização, ele traz o sistema price, tá? Que todos esses sistemas, eles trazem uma metodologia, uma fórmula que inclui juros compostos, que inclui uma série de argumentos que até nós, como advogados, que estamos acostumados a lidar com a instituição financeira, quase sempre precisamos de um perito que faça essa engenharia contábil nesse contrato e nos traga onde está essa abusividade. Porque às vezes a pessoa que é leigo, ela chega e fala assim, olha, eu fiz esse contrato, ele não acaba nunca. Eu pago, continuo pagando, pago, a hora que eu vou ver eu estou devendo o mesmo tanto que eu tirei e não termina. E a pessoa não consegue explicar, o homem médio, o consumidor médio, eu falo médio porque se for um perito, aí ele consegue, ele te dá uma aula do que está sendo cobrado, mas a grande maioria das pessoas não tem ideia de que forma chegou-se àquela dívida interminável. E assim, ela vai crescendo de forma exponencial, que você deixa de pagar um cartão de crédito hoje, dali 6 meses você deve 4 vezes, 3 vezes. Que fórmula que é essa? Tá tudo certo, é isso que o Estado Democrático de Direito prevê para o cidadão,
onde o salário dele é fixado, onde a empresa tem ali seu faturamento totalmente asfixiado, o aposentado que pega a sua aposentadoria e vai fazer a compra para a subsistência dele, foi lá e fez um consignado, esse consignado está corroendo a dignidade dessa pessoa. Então, a revisão, ela nasce nesse fértil terreno da boa-fé e do reequilíbrio. Então, hoje nós temos muito precedente do STJ fixado, tanto a favor do banco, que esse aí a gente nem discute, porque esse daí já está certo, como a favor do consumidor. E aqui cabe deixar os parabéns, né, para o jurídico das instituições financeiras. Eles são extremamente inteligentes, eles buscam manobras, eles buscam fórmulas cada vez mais sofisticadas de esconder e de tentar, vamos falar assim, trazer um rendimento maior para a instituição financeira sem que a pessoa se dê conta que ela está sendo lesada. E aí, a cada manobra que eles fazem, a cada atualização contratual do banco, nasce para o consumidor uma nova tese e uma nova busca da boa-fé e do reequilíbrio contratual. Com o aumento das fintech e a proliferação de um assédio ao consumidor, muitas vezes o contrato é feito via telefone e depois é que chega, porque nem sempre ficou claro para o consumidor o empréstimo e tal. A vendedora, não estou dizendo que ela mentiu, ela provavelmente omite algumas coisas, e é isso que tem aumentado realmente isso, ou seja, de consumidores que procuram advogados, porque depois, olha, não foi bem isso que eu entendi. Constitucionalmente, né, nós temos a eficácia constitucional, que é quando o Estado, enquanto o Leviatã, né, o grande, vamos falar assim, monstro, né, agredia o povo. Então, ele nasce a Constituição com esse viés, né, de defender esse cidadão. Essa seria a primeira geração da eficácia, a vertical. A diagonal, a horizontal, é quando eu e você, duas pessoas privadas, nós estamos em grau de igualdade. E essa igualdade, hoje, com a lei de liberdade econômica, o Estado deve interferir cada vez menos na nossa relação. Ele só intervém quando existe abuso e desequilíbrio, tá? E vem a terceira situação. Qual que é a terceira situação? É justamente a situação dos consumidores. A situação deles, enquanto consumidor, é tão vulnerável, ele fica tão, vamos falar assim, numa situação tão absurda, que a lei veio e não tratou essas pessoas como se fosse uma balança equilibrada. Ela chama a eficácia diagonal, ou seja, a própria lei, ela desequilibrou e trouxe mais proteção para o consumidor, tá? E quando é feito isso, aí o que acontece com esse consumidor nesse exemplo que você deu? Você acredita, vamos pegar lá o aposentado idoso, que fez uma contratação por telefone, às vezes andando, tira uma foto, faz isso, segue. Você acha que essa pessoa tem condições de ter uma certeza do contrato, do que foi pactuado, de quais são as cláusulas, das implicações, das fórmulas que ele contratou? Ele não tem nem ideia, tá? E mais grave que isso, né? Hoje se usa, com os recursos que nós temos, tecnológicos e de inovação, se usa isso
usa lá a carinha do idoso, tá? Do consumidor, para fazer um empréstimo que nem é ele, tá? Então, hoje, o que está acontecendo? Essa situação não só se avolumou, como trouxe um problema a nível social tão grande que hoje golpes já não tem mais como contabilizar as modalidades. Cada dia são situações novas e com esses consumidores como vítima. E aí que nós, dentro desse contexto, trazemos a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz a responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Não precisa nem comprovar a culpa dela. Se ela permite que seja feito um Pix da conta do idoso para alguém golpista, quem abriu a conta para o golpista tem que ser responsabilizado. O prejuízo não pode ficar para o consumidor. E hoje o Banco Central inovou, e isso é muito bacana, ele trouxe vários mecanismos em resoluções para a instituição financeira prevenir essas mudanças de movimentações atípicas, várias formas de proteger esse consumidor. Se acontecer desse consumidor ter sido vítima, a lei traz do Código de Defesa do Consumidor inúmeras modalidades para se buscar esse reequilíbrio e até indenização em caso de prejuízo injusto. Voltando um pouquinho lá, quando o doutor citou a respeito do seguro prestamista, né? Eu percebo que muitas vezes isso é utilizado meio como uma moeda de troca na hora que você vai contratar. Aí quando você pede para tirar, não, eu não quero seguro prestamista, então eu não consigo fazer para você essa taxa. Isso é legal? Isso é uma manobra para tentar te empurrar um produto? Como que funciona isso? Isso, na verdade, tangencia até um crime contra o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é como se fosse uma venda casada, né? Nós estamos colocando aqui. Ou seja, você só vai poder fazer esse tipo de produto se você, em contrapartida, fechar esses outros produtos meus. Essa venda casada, ela é não só vedada a cláusula contratual. Existe um tema do STJ que, quando se constata esse abuso por parte da instituição financeira, se aplica o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a devolução em dobro, a repetição do indébito dobrado, até como uma forma pedagógica para ver se o banco aprende e para, tá? E não só isso, até práticas consideradas criminosas. Agora, hoje existe uma falha, vamos falar assim, das instituições que deveriam vigilar, estar em constante alerta a todos esses abusos. E, por exemplo, o PROCON pode ajuizar, por exemplo, uma ação civil pública contra essas situações. Quantas ações civil pública você viu ajuizada na nossa região? Nós não temos. Então, assim, essa, entre aspas, omissão faz com que as instituições continuem a proliferar com essas condutas nocivas. Outra coisa que tem que deixar claro, que hoje nós estamos tendo essa conversa no nosso podcast, só que nós não vemos isso na mídia televisiva. E por quê? Porque todo o intervalo da mídia televisiva você não consegue assistir sem que tenha uma instituição financeira fazendo uma propaganda enorme, maravilhosa nessa, vamos falar assim, nessa empresa. Como é que eu vou trazer para o meu público um problema social dessa gravidade e eu vou perder o meu maior assinante? Então, assim, essa matéria que nós estamos tratando aqui, ela é gravíssima e ela é pouco fomentada
por interesse das grandes corporações. Hoje fica só o judiciário, deságua tudo no judiciário para tentar fazer frente a esses abusos. Várias pessoas, com certeza, que estão assistindo esse podcast, estão no meio de um financiamento, né? Muitas, né? Ainda mais no cenário que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Como que eu sei se aquele é o momento de eu procurar um advogado para entender o meu contrato? A grande questão aí é nós procurarmos verificar até, vamos falar assim, o preço que eu peguei de valores, o bem que eu comprei, traçar uma proporção. Se essa proporção ela estiver muito desequilibrada, existe abuso, tá? E que seria um desequilíbrio? Olha, eu emprestei 100 mil e vou pagar 300, 400. Isso você acha normal? Olha, pode ter alguma coisa errada, mas nós não podemos nos precipitar e falar, não, eu fui vítima, fui lesado. Tem sim que procurar as instituições financeiras, fazer um requerimento pedindo todas essas contratações, trazer esse extrato consolidado desses valores, como que se chegou a isso, para que depois se possa fazer. E aí é um tema bastante, hoje tem tecnologia, hoje tem plataformas, hoje nós temos algumas instituições que trazem até calculadoras que fazem esse reequilíbrio. Então o consumidor ele vai ter uma noção de em que situação, se ele está sendo vítima de um abuso, de um enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira ou não. Isso às vezes fica bem evidente. Outra coisa que às vezes é necessário, teria que pegar às vezes um perito, fazer um levantamento. E já que nós estamos falando nisso, tem que tomar muito cuidado com as renegociações. Porque no direito existe uma palavra que chama novação. A novação é como se eu catasse uma relação jurídica que eu tive, eu matasse ela, enterrasse e ela deixasse de existir. E aí eu criaria uma nova relação jurídica. Quando eu faço essa negociação com novação, não cabe discussão mais em todos os contratos anteriores. Isso é gravíssimo, porque às vezes a pessoa na renegociação, a dívida dela era 100, ela renegociou em 150, 200. Esse valor, ele passou a ser como se fosse originário. Como se essa pessoa tivesse ido no banco e pego os 200 mil. E às vezes faltava 150 e ela já tinha pago mais 150. Ou seja, havia uma discussão, um desequilíbrio enorme ali. E nessa renegociação com novação, tirou do consumidor esse direito. Quando não tem novação, e aí é entre aspas bom, porque existe uma súmula no STJ, uma orientação da jurisprudência, que fala que mesmo nos contratos renegociados é possível fazer a renegociação. Então, quando existe a renegociação, nesse exemplo que eu dei para você, e que não houve a novação, nós conseguimos, entre aspas, levar o judiciário a buscar esse reequilíbrio em toda a relação bancária. Mas se essa relação bancária constou a palavra novação, esse consumidor ele foi duplamente lesado. E às vezes eles nos procuram numa situação não preventivamente. Ele não vai lá e fala, olha, eu fiz esse contrato, eu achei que está muito discrepante os valores. Não, ele procura quando já está em inadimplência. E aí a gente tem dois tipos de vamos falar assim, de contratação. Um contrato na época de normalidade e um contrato na época de inadimplência. E às vezes o de normalidade é justo, e o inadimplência não, né? Então tudo
se não for feito hoje, e esse é o grande desafio, uma análise pormenorizada, contrato por contrato, se não for feito algo artesanal, você está sendo leviano com o direito. Porque o judiciário, às vezes você vê ação de empresas que entra pedindo tudo e não individualiza nada. Você acha que o juiz, do jeito que ele está abarrotado, ele vai sair procurando num contrato, olhando com lupa, para achar onde está o erro? Ele não consegue fazer isso. Então, esse ônus, tá? Ele é um ônus que cabe ao consumidor levar essa discrepância, esse abuso, de forma bem clara para que o judiciário possa analisar e verificar. Embora nós temos no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, a possibilidade de inversão do ônus da prova, onde o juiz pode obrigar o banco a explicar aquela metodologia, tudo aquilo que ele apresentou. Mas isso, você cai no campo da discricionariedade. Tá? Se for um juiz que entende que cabe a parte, pelo menos, fazer um pedido de forma certa e que a parte do outro lado não é obrigada a vir suprir essa omissão, então a sua ação às vezes é fadada ao insucesso por questões processuais e não pelo direito em si. Doutor, pegando um gancho nisso que você explicou, que é até uma questão muito polêmica, porque assim, se eu tenho que procurar um advogado enquanto eu estou adimplente, né, onde eu não tenho a dívida, para tentar negociar com o banco, que seria o melhor caminho, né? Como que eu lido com a situação onde, por exemplo, a pessoa não está conseguindo pagar e ela procura o banco e o banco não negocia com quem está pagando? Sim. Ele negocia com quem está devendo. Opa, agora eu perdi, agora eu vou ter que negociar. Então, como lidar com essa situação? Porque o banco não quer negociar enquanto você estiver pagando. Na verdade, o judiciário ele vem toda vez que não existe bom senso entre as partes, né? É uma dificuldade muito grande, tá, de buscar como que eu coloco esse bom senso nos litígios que a gente enfrenta. E dentro dessa situação, você citou da pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, já não está conseguindo pagar. Houve uma inovação no Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe o superendividamento, uma matéria, quando aquele consumidor ele tem uma dívida, veja bem, de novo, que não seja contraída de má fé. O instituto do superendividamento não é para mim sair dando golpe, tá? Ele é para amparar essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade é tão grande que o que a pessoa ganha é quase insuficiente para ela sobreviver, tá? Então, o judiciário trouxe essa medida e ela é fantástica porque ela vem com a ideia de uma educação financeira. Ele quer que o consumidor seja educado, aprenda a não cometer erros e, ao mesmo tempo, buscando a pacificação social. Então, o que essa lei do superendividamento permite? Eu entro com ação, eu vou explicar de forma extremamente genérica, tá? Você entra com uma ação ajuizando contra todos os credores, tá? Todos aqueles que fazem parte das suas dívidas, seu passivo. E o juiz marca uma audiência, tá? Coloca todos eles numa videoconferência e vamos buscar como cada um pode ajudar a resolver. Porque aquela pessoa não vai pagar. E vai ficar uma avalanche de processo que não vai inútil, não vai chegar nada a lugar nenhum. Então, esses processos, a partir do momento que a pessoa marcou essa reunião, o juiz já zera o Serasa dela. Tá? Tira tudo isso para incluir essa pessoa de volta à sociedade.
Porque hoje a exclusão digital, ela é pior do que aquela exclusão antiga que a pessoa não podia entrar em determinado lugar. Hoje ela não pode entrar, vai nem no computador, se ela for excluída digitalmente. Então, com o Serasa, ela volta a ser incluída na sociedade. E aí o juiz analisa o rendimento e ele reparcela esse débito. E quem não aceitar, só vai poder cobrar esse débito depois de 5 anos. E você é obrigado aí meio que a engolir como credor esse desconto. Mas ao mesmo tempo você está incluindo essa pessoa de volta à sociedade, tá? Então, veja, existe já mecanismo e nós estamos bem avançados, tá? Com decisões extremamente positivas. E o interessante é que essas situações que eu estou colocando, quando o banco, ciente do score da pessoa, da situação da pessoa, assedia, respondendo a sua pergunta lá de trás, assedia, oferece crédito, ciente que essa pessoa está no limite, tá? Quando ela faz isso, ela autoriza uma revisão com base nessa situação. O juiz penaliza essa instituição por ter feito isso, tá? E aí você poderia olhar para mim e falar assim, mas qual que é a lógica de uma instituição financeira ter interesse de um assédio e um cliente que não vai me pagar? É muito simples responder essa pergunta. O banco é lucro real. Esse não pagamento volta para o banco para ele deixar de pagar imposto, porque ele vai lançar isso como perdas e prejuízo. Quando ele faz isso, ele dá o prejuízo para o Estado, que deixa de receber esses valores, ele condena um consumidor vulnerável a ser excluído da sociedade, a ficar sem nenhum tipo de crédito por 5 anos e só para ele ganhar de todas as formas. Isso é justo? Não. Então a lei vem justamente combater e reequilibrar as injustiças. Muito bom. Doutor, e quem tiver interesse, quem gostou do podcast, quem gostou do assunto e quiser conversar com o doutor para entender um pouquinho como que está o meu contrato, se ele está ok, se não está, se eu preciso de ajustes, como que os nossos ouvintes conseguem fazer contato com você? Nós estamos na rede social, @elialvesadvogados. Todos aqueles que tiverem uma situação de desequilíbrio contratual, a gente pode tentar verificar esse reequilíbrio e estamos à disposição. Mourão, muito obrigado. Doutor Alexandre, muito obrigado pela participação. E até a próxima, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos para você e ajuda o nosso canal a crescer. Obrigado!